Desde que somos apenas crianças, a cultura televisiva e cinematográfica apresenta o conceito de salvação do mundo, geralmente associados a super-heróis com superpoderes, que além de salvar a humanidade, inspiram toda uma geração. Eu tenho certeza que se alguém falar em salvar o mundo, a primeira coisa que te vem à cabeça é o Super-Homem, o Homem de Ferro ou qualquer herói da Marvel ou DC. Porém, a história já nos mostrou inúmeras vezes que não é necessário ter superpoderes para ser um herói na vida real. Mas além disso, a história nos mostra que usando apenas da coragem, prudência e inteligência, uma pessoa é capaz de salvar o mundo inteiro. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada em algumas pessoas que em algum momento da história salvaram o mundo e você sequer sabia disso. Aliás, a última pessoa do vídeo com certeza vai te surpreender. Quer saber quem é? Então continue no vídeo. Não se esqueça de já ir deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Sério, tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Aliás, agora temos um clube de membros, onde você pode ajudar a patrocinar o canal e receber algumas recompensas, além de ser citado sempre no final do vídeo como apoiador. Sem mais delongas, sem mais falácia, bora pro vídeo. Dia 26 de abril de 1986, um dos 4 reatores da central nuclear de Chernobyl explodiu. O resultado foi a liberação de um gás radioativo 400 vezes maior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Pouco tempo depois, os cientistas descobriram que o material nuclear fundido iria derreter, atingindo as válvulas dos tanques de água que serviam como refrigeração para o reator. Isso causaria uma explosão ainda maior, que não só destruiria a base nuclear, mas liberaria ainda mais radiação na atmosfera. Essa radiação se espalharia por todo o mundo, fazendo com que o ar se tornasse tóxico e, consequentemente, o mundo veria uma verdadeira tragédia nuclear. Para evitar uma catástrofe ainda maior, seria necessário a drenagem de 20 milhões de litros de água. Mas o problema é que para isso o trabalho teria que ser feito manualmente, onde o voluntário teria que adentrar a base e se expor a conteúdo radioativo, ou seja, seria praticamente uma missão suicida. Sabendo que a explosão poderia pôr em risco a vida na Europa e talvez no mundo, o técnico operacional Alexei Ananenko, o engenheiro Valery Bespalov e o operador Boris Baranov se ofereceram numa missão de drenagem da água do subsolo da base, mesmo sabendo que correriam um grande risco de morrerem devido à radiação. Uma parte da água foi drenada graças ao trabalho do corpo de bombeiros. Os 3 agentes adentraram a base com roupas especiais, que ainda assim não os protegeriam totalmente. Com água até o joelho, os 3 homens conseguiram fechar as válvulas e impedir a explosão da base. O ato heróico impediu uma explosão ainda maior, e apesar de Chernobyl ainda ter sido fatal, poderia ter sido bem pior. Apesar de terem sido expostos a altos níveis de radiação, os 3 homens sobreviveram. 2 deles seguem vivos até hoje e ainda trabalham no serviço nuclear. Apenas o operador Boris Baranov acabou falecendo em 2005 devido a uma parada cardíaca. Na década de 40, o mundo vivenciava os horrores da Segunda Guerra Mundial. No começo, os aliados ficaram em desvantagem perante o eixo. Ainda assim, os britânicos conseguiram capturar a máquina conhecida como Enigma, que era usada pelos alemães no envio de códigos, mas o desafio era decifrar o que as mensagens diziam, já que elas eram enviadas em forma de criptografia. Com isso, o governo contratou um grupo de cientistas, entre as quais estava um jovem chamado Alan Turing. Durante alguns anos, os cientistas tentaram decifrar o que a máquina Enigma queria dizer, quando perceberam que a única forma de decodificá-la seria criando uma outra máquina capaz de fazê-lo. Foi então que Alan Turing liderou uma equipe responsável pela criação da bomba eletromecânica, que conseguiu decifrar os códigos e, a partir disso, os britânicos começaram a ter vantagens na guerra. A partir de 1943, o teatro de operações começou a mudar, visto que os aliados já possuíam uma tecnologia capaz de prever os ataques e estratégias do eixo. Isso acelerou não só a vitória, mas o fim da guerra, que ceifou a vida de mais de 70 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial sem dúvida marcou um antes e um depois na história, já que além de ceifar a vida de milhões de seres humanos, causou uma verdadeira crise de abastecimento e episódios de fome em todo o globo. O prolongamento dessa guerra poderia ter causado um efeito ainda mais devastador, por isso consideramos aqui que Alan Turing salvou o mundo de uma destruição ainda maior. Além disso, ele é considerado o pai da computação e um dos maiores gênios da história. Infelizmente, a história de Alan Turing teve um fim trágico, já que apesar de ter ajudado no fim da Segunda Guerra Mundial, ele era homossexual, e isso na época era visto como um verdadeiro crime e como uma imoralidade. Ele foi indiciado e condenado à castração química, coisa que acelerou sua depressão e o fim de sua vida em 1957.
Em 1983, a Guerra Fria dominava o mundo. Os Estados Unidos, comandados por Ronald Reagan, e a União Soviética, por Yuri Andropov, constantemente se atacavam com discursos ideológicos. A situação só piorou quando, em 1º de setembro de 1983, um avião da Korea Airlines foi abatido por um caça soviético que acreditava se tratar de um ataque do Tio Sam. Nele, todos os 246 passageiros morreram, incluindo um congressista norte-americano. O ataque foi visto como um verdadeiro escândalo internacional, onde o presidente americano Ronald Reagan até chegou a chamar a União Soviética de Império do Mal e prometeu uma retaliação. A promessa do presidente americano colocou a União em alerta, e qualquer movimentação estranha começou a ser vista como um possível ataque norte-americano. Na madrugada de 26 de setembro de 1983, o coronel Stanislav Petrov, que era responsável pelo Centro de Detecção de Ataques Nucleares, trabalhava junto de sua equipe em uma noite aparentemente comum. Com a diferença de que todos foram avisados que, se caso algo estranho fosse detectado, a agência central deveria ser informada e um ataque seria feito imediatamente. No entanto, Petrov já havia alertado que os computadores apresentavam algumas falhas, por isso não tinha total confiança no que aparecia no radar. Ao passar das horas, Petrov recebeu um alerta do computador que indicava que algo havia adentrado o espaço aéreo soviético. Só isso já foi o suficiente para que todos na sala de operações ficassem em alerta e pedissem que a agência central fosse alertada. Ainda assim, Petrov decidiu esperar. Pouco depois, outros 4 mísseis foram detectados, e Stanislav Petrov ficou sob pressão dos colegas para avisar a agência. Mas lembrando dos problemas que os computadores já apresentavam, o coronel decidiu telefonar para outras bases e perguntar se elas também haviam detectado a mesma coisa. Diante da negativa, Petrov reiniciou o sistema, e quando foi ligado novamente, nenhum sinal de mísseis foram encontrados. Não sei se vocês entenderam quão importante foi a ação do coronel Petrov. Os Estados Unidos e a União Soviética passavam por um momento de tensão. Qualquer incidente poderia gerar um caos nunca antes visto. Se caso Stanislav Petrov tivesse duvidado dos computadores e avisado a agência central, certamente a União iniciaria uma série de protocolos que resultaria no envio de uma ogiva nuclear em direção aos Estados Unidos. Essa ogiva certamente seria detectada pelo Tio Sam, que responderia com outro ataque nuclear à Rússia, iniciando um verdadeiro apocalipse, que com certeza acabaria com a vida na Terra. Se não fosse a paciência e o sangue frio do coronel naquele momento, talvez nem eu e você estivéssemos vivos aqui para contar essa história. No entanto, a história do coronel Petrov permaneceu em segredo durante alguns anos, sendo revelada apenas nos anos 90, quando a União Soviética caiu. Nos últimos anos de vida, Petrov ganhou diversos prêmios e participou de eventos que prezavam pela paz mundial, vindo a falecer em 2017 aos 77 anos. Esse caso já foi mencionado em outro vídeo do canal, o iceberg da Guerra Fria, que você pode ver no card aqui de cima. Falando sobre a Guerra Fria, em 1962, o mundo por muito pouco não viu a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Em resumo, a União Soviética guardou alguns mísseis nucleares na ilha de Cuba, país vizinho do Tio Sam e o único estado socialista do Ocidente. Pouco tempo depois, os Estados Unidos descobriram e organizaram um bloqueio em Cuba, impedindo que qualquer navio e avião soviético adentrasse em solo cubano. A União claramente não gostou nada disso e preparou as ogivas nucleares para o lançamento. A situação só piorou quando um avião americano foi abatido pela União Soviética, gerando revolta no governo e uma tensão internacional nunca antes vista desde a Segunda Guerra Mundial. Os navios americanos começaram a vigiar ainda mais as águas cubanas e qualquer submarino ou navio era apreendido. Em 27 de novembro de 1962, um grupo de 11 destroyers e porta-aviões norte-americanos abriram fogo contra o submarino B-19. Os ataques não eram para destruir o submarino, mas para forçá-lo a ir à superfície e identificá-lo. Dentro dele estavam 3 tripulantes: o capitão Valentin Savitsky, o representante do Partido Comunista Ivan Maslenikov e o oficial Vasily Arkhipov. O submarino já estava alguns dias sem contato com Moscou e os tripulantes acreditavam que a guerra já havia começado. Sendo assim, Savitsky e Maslenikov decidiram lançar um torpedo contra os aviões. Mas para isso seria necessária a decisão unânime dos 3 oficiais, e Vasily Arkhipov não concordou. Ele sabia que um ataque poderia gerar um efeito catastrófico, já que se caso o submarino B-19 atacasse os aviões americanos, os Estados Unidos enxergariam como uma verdadeira declaração de guerra e lançariam um grande ataque à União Soviética, gerando assim a tão temida guerra nuclear. Pouco tempo depois, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado de paz, onde em troca da retirada dos mísseis soviéticos de Cuba, os Estados Unidos também retiraria os mísseis da Itália e Turquia. No entanto, hoje se sabe quem foi o verdadeiro herói que permitiu com que esse acordo fosse assinado. Assim como no caso anterior, a inteligência e paciência de um militar soviético impediu que o mundo caísse numa guerra de proporções bíblicas.
O último caso pode parecer bizarro e até fantasioso para algumas pessoas, já que se trata de uma pessoa que você com certeza ouviu por toda a sua infância, mas não sabia que em 1999 essa pessoa foi responsável por impedir um conflito na Europa. Peço que já deixe seu like e se inscreva no canal antes de continuar. Aliás, as fontes desse relato estão aqui na descrição. Se você viveu a década de 2000 na infância ou adolescência, com certeza conhece o famoso James Blunt, que ganhou fama mundial graças às músicas Why Beautiful e Some Mistake. Mas uma coisa que talvez você não saiba, e é até mesmo bizarro de se pensar, é que esse cara ajudou a impedir uma possível guerra mundial no final dos anos 90. Calma, eu disse que isso ia parecer fantasioso, mas depois de explicar, tudo vai fazer sentido. Em 1999, a Guerra do Kosovo havia terminado e a região se tornou autônoma. Essa autonomia significava uma derrota moral para a Sérvia, coisa que irritou o governo da Rússia, aliada histórica da Sérvia, e ao que tudo indica, estaria disposta a enfrentar a OTAN para manter essa influência. Em junho de 1999, foi enviada à região uma força de manutenção da paz, formada pela OTAN e a Rússia. O governo russo não gostou da presença do bloco e enviou uma petição para que essa força militar fosse independente da OTAN. Pedido esse que foi prontamente recusado. Só isso já criou uma tensão entre a Rússia e a organização. Imediatamente, o exército russo ocupou o aeroporto de Pristina, capital do Kosovo. O aeroporto era um ponto estratégico, já que com ele, os russos poderiam facilmente transportar soldados e munições para a região. Em meio a tudo isso, o exército britânico, que faz parte da OTAN, enviou um esquadrão chamado Força do Kosovo, que era comandado pelo general Mike Jackson, que por sua vez era subordinado ao americano Wesley Clark, líder do exército da OTAN. Quem também fazia parte desse esquadrão era o jovem capitão James Blunt, que já vinha de uma família de longa tradição militar. Blunt foi designado para comandar um contingente de tanques para assumir o aeroporto de Pristina. Porém, os russos já haviam bloqueado todo o acesso da região ao aeroporto, e também ameaçaram atacar qualquer carro blindado que se aproximasse. Blunt rapidamente entrou em contato com superiores, em especial o general Clark. Esse chegou à conclusão de que a presença militar russa no aeroporto seria uma ameaça a toda a missão. Então enviou apenas uma ordem: domínios. Anos depois, Blunt contou que depois dessa ordem, ele e os colegas oficiais se encararam por um momento, já que o ataque de uma força da OTAN a um ponto dominado pela Rússia traria consequências gravíssimas. Eles rapidamente contestaram a ordem dada pelo general, que pela segunda vez disse: domínios. Blunt e seus colegas discutiram por um momento, mas decidiram esperar, já que além de saberem das consequências, eles sentiram que o ataque fugiria do objetivo da missão, que era garantir a paz no Kosovo. Depois de debaterem bastante, Blunt e os oficiais decidiram que iriam contestar pela terceira vez, e caso a ordem ainda fosse de ataque, eles não o fariam, mesmo sabendo que poderiam enfrentar um tribunal militar por causa disso. Anos depois, com a carreira musical já consolidada, Blunt afirmou em uma entrevista: há coisas que você faz ao longo da guerra que estão certas, e há aquelas que você sente que estão absolutamente erradas. Após ligarem pela terceira vez, Clark continuou dando ordens de ataque. Porém, ele rapidamente foi interrompido pelo general britânico Mike Jackson, que ordenou que desconsiderassem tudo que o americano havia dito, e ao invés de atacar, eles deveriam cercar a região do aeroporto e esperar por reforços. Blunt e os colegas sentiram um alívio e acataram a ordem do general. Enquanto isso, na central, os dois generais discutiram em relação ao ataque. Clark insistia que o exército da Rússia deveria ser destruído, enquanto Jackson discordava e agia com cautela. Algumas fontes diziam que durante a briga, o general Mike Jackson teria dito: Senhor, eu não vou começar a Terceira Guerra Mundial para você. Jackson até chegou a oferecer sua demissão, mostrando que realmente sabia da gravidade que o ataque da OTAN causaria. Após um impasse de 2 semanas, um acordo foi feito, onde em troca da participação russa na Força de Manutenção da Paz, o aeroporto deveria ser desocupado. Assim acabava o impasse que poderia ter evoluído para algo bem maior. O general Mike Jackson e o capitão James Blunt foram os grandes responsáveis por evitar um conflito entre a Rússia e a OTAN, que poderia ter evoluído e iniciado uma guerra logo na virada do século. Eles literalmente salvaram o mundo. Anos depois, James Blunt se aposentou das Forças Armadas e iniciou sua carreira musical, sendo seus maiores sucessos Why Beautiful e Some Mistake, sendo não apenas uma das vozes mais marcantes da década de 2000, mas um dos soldados mais importantes da história do século XX.